temos aqui, Tinoco, o desafio da Caverna do Dragão, que não conseguia entrevistar nenhum vereador de Salvador, ninguém da entrevista. Eu vim aqui mostrar, trazer o melhor vereador e prefeito Bruno Reis para contar a nossa história, velho, dos mototáxis. Contar a história, porque... Desde o início, de lá, de trás. Você contou a história de Nair, da força sindical e tudo, se esquecendo da parte política, que todos pensam, Tinoco, que foi fácil. Você chegou lá com uma bola de caldão e regulamentou a regulamentação do mototáxi. O que passa hoje, os companheiros, que é próprio colega de profissão nosso, mototaxistas em aplicativo. É a mesma coisa que estão passando, o mesmo cronograma, a mesma história, e nada melhor hoje para você nos explicar aqui como foi todo aquele trâmite que você veio desde lá em 2014, como eu peguei nessa sala e você apertou a mão, minha mãe disse... 2012, né? 2012. Vamos fazer a regulamentação do mototáxi? E você daquele dia me disse, vamos lá. Eu quero que você explique assim de forma bem aos companheiros, inclusive com a participação especial hoje aqui, Adriana Aquino, que veio aí para dar uma moral no nosso canal hoje, participar hoje aqui desse... Mototaxista, baixa de quinta. De quinta, para falar. E Melão, hoje você se controla, que você está muito emoção, que está vindo de novo. Não, mas Cláudio aqui tem bastante assunto, porque ele sempre participou com a gente desde daquele tempo, onde pegou 2 mototaxistas de cada região da cidade de Salvador e a gente levou lá para a CEMOB e a Amaralina, que estava aqueles do político, sindicato, todo mundo participou. E de lá para cá, naquele tempo, até hoje, já são 2024, Cláudio Tinoco sempre nos representou, ainda mais agora, com os aplicativos também, que eles também participam da mobilidade. A turma da inveja, a turma que vem conspirando, Tinoco, diz que eu digo sempre isso. Dragão tem que ser candidato a vereador, do que eu disse, eu disse não. Eu estou bem representado na Câmara de Salvador, o mototaxista está bem representado na Câmara Municipal de Salvador por um vereador comprometido com os mototaxistas de Salvador, que se chama vereador Cláudio Tinoco. Conte sua história. Obrigado a vocês. Primeiro, a generosidade sua falar em melhor vereador da base do prefeito. Eu considero que eu sou um bom vereador, dedico muito o meu mandato ao trabalho e eu diria a você que eu posso ser um dos melhores, mas o melhor eu acho que fica a cargo daquelas pessoas que julgam a gente. A segunda coisa é que vocês têm porta aberta aqui, não precisa vir de surpresa não. Se eu soubesse que vocês vinham aqui, eu tinha botado minha camisa amarela também, porque vocês sabem que eu sou amarelinho, né? Então, É difícil. Mas de fato, o Cláudio Tinoco é um vereador presente, eu tenho 100% de presença na Câmara, não faltam sessões, a gente está sempre trabalhando nas comissões e também aqui no gabinete. Então, os mototaxistas de Salvador sabem, aqueles que são regulamentados, que aqui tem um gabinete de representação, essa casa é de vocês também. É claro que fico muito feliz também receber vocês aqui num momento que a gente precisa dialogar com a sociedade e primeiro parabenizar vocês por essa produção de um podcast, de um material que tem sido levado ao conhecimento não só da categoria, mas de todos aqueles que precisam. A gente sabe que enquanto nós temos cerca de 1.240 mototaxistas regulamentados na cidade, a gente tem quase 3 milhões de habitantes que precisam de mobilidade, precisam de transporte, muitas vezes precisam sair da porta de sua casa direto para um trabalho ou para um serviço de saúde ou até mesmo para batalhar no dia a dia. É claro que fico muito à vontade, porque o nosso mandato, na verdade, quando eu falo nosso, porque é de vocês também, mas é um mandato que já está há quase 12 anos na Câmara Municipal de forma contínua, ininterrupta, desde 2013 até agora, abril de 2024, a gente vai concluir com certeza, se Deus quiser, até dezembro desse ano, esse 3º mandato. Mas foi muito antes até do mandato de vereador que a gente entrou nessa causa. Eu tive a oportunidade de ocupar diversos cargos, fui secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, onde eu lidei também com a questão do transporte, sobretudo a necessidade de regulamentar o transporte intermunicipal, naquela época ainda por Topics e por vans e por combis, por exemplo, nos grandes centros econômicos e comerciais da cidade, do Estado da Bahia, né? E mais recentemente, quando eu fui presidente da Saltur, coordenava o Carnaval de Salvador e as festas populares, e percebi que o mototaxista era uma atividade que estava presente na sociedade, transportando as pessoas, e não havia nenhum regramento
naquele momento em que os mototaxistas apareciam mais para a sociedade e para a opinião pública e para a imprensa através do carnaval. Porque é a grande concentração. Porque saem dos bairros mais populares e vêm aqui para a área do circuito, Barrondina, Avenida, e é de fundamental importância para poder oferecer um sistema de transporte em virtude de um evento de grandíssimo, maior evento popular do planeta. E foi coordenando o carnaval que eu me deparei exatamente com um conflito. A área de transporte na época achava de proibir o mototaxista porque era considerado um sistema clandestino de transporte. E ele tinha alguma razão. Às vezes o secretário de transportes na época, o secretário de mobilidade, mas nós sabíamos que a gente não pode viver fora da realidade. A gente tem que viver dentro da realidade e procurar dentro dessa realidade melhorar os serviços, não só para uma determinada categoria, mas sobretudo para a população. Então a gente entrou na luta, né? Fui até o prefeito da época então para poder defender que não deveria haver uma postura da prefeitura naquela época ostensiva combatendo o transporte por mototaxistas e sim exigir que todos ali naquele momento eu diria, atendessem ao Código de Trânsito, né, as regras de trânsito, e são básicas como o uso do capacete, não ficar cortando o caminho pelos canteiros de avenidas, enfim. Né? Então, e é claro que aí aquilo serviu, Melão, para que a gente pudesse adquirir conhecimento prático. Eu colei com alguns mototaxistas, com alguns líderes na época, e aí veio um mandato de vereador a partir de 2013, quando nós então passamos a, eu diria, já finalizar a proposta de regulamentação. Eu entrei no dia 1º de janeiro de 2013 aqui na Câmara Municipal, em fevereiro eu já estava com o projeto de lei pronto. E é claro que isso tudo foi depois consolidado por diversas audiências públicas. Nós reuníamos diversas vezes toda a categoria, diversas associações, o sindicato, o debate era intenso, era aberto, era franco, e assim foi que a gente foi, eu diria, aperfeiçoando aquela nossa proposta. Contei desde o início com líderes como o próprio Dragão, que hoje faz aqui essa entrevista com vocês, né, entre outros que passaram, né, que acho que tinham um momento de cada um estar na luta, mas o que é mais importante dizer que a gente contou também com, eu diria, todo o apoio do então prefeito Assemineto. A gente sabe que Assemineto tinha um grande desafio. O primeiro desafio dele foi viabilizar o metrô de Salvador, e ele fez isso quando ele transferiu o metrô para o Estado, né, quando ele transferiu a companhia de trens para o Estado, permitindo que o Estado pudesse avançar com a obra do metrô. Infelizmente o Estado, me permitam esse parênteses, não avançou, foi constraído subúrbio, pelo contrário, né? Faz uma falta retada. Depois Neto veio com a nova licitação de concessão do sistema de ônibus, depois veio com um novo decreto para os taxistas, que é uma categoria importantíssima do transporte de passageiro na cidade, e aí vem a vez dos mototaxistas. Eu falo aqui com muita emoção com vocês, porque eu simbolizo toda essa história com o ato de entrega dos primeiros alvarás aqui no Espaço Barroquinha, bem pertinho aqui de onde nós estamos. Quando a Assemineto, prefeito ali, entregou o alvará 001 a Adailson Couto do Dragão. Mas então, Paulete, não conte essa história não, porque a turma calma que às vezes você tem que contar que a gente não falou uma coisa séria. Quando começou, aí veio aquela parte daquela vereadora, não fala o nome não, que você quer, a ideia, você disse que precisava contar a história, contar uma história de novo, você me permite, você me lembrar, qual acabei de tá? A história da vereadora que nos prometeu, que disse que ia fazer a regulamentação, aí levou a gente tudo para andar na Avenida 7 sem capacete, aí vem essa história que te dou conta, que levou muitos anos, chegou na Câmara Municipal, no primeiro dia, ele fez audiência pública, tratou com toda a pediga de respeito. Todas essas lideranças, todas que eu vou quebrar a turma da porque todo mundo pensa, Tino, que você dê das MOP, aí nasceu as MOP. Daquele dia quando nasceu as MOP. Aí todo mundo pensa que você fica com a varinha de cordão, as MOP tem que planificar. As MOP tem que planificar. E está aqui um diretor, um dos maiores apoiantes do diretor das MOP, que eu digo sempre isso. A política fica da porta para fora, estou mentindo? Não. Das MOP. Daqui para dentro tem um presidente que é deliberado e manda dentro das MOP. Até
a categoria, os sócios daqueles, que está precisando também os sócios, está me chamando para abraçar a galera dos meios, que é outro detalhe que a gente vai avançar, avançar mais à frente. Criou a regulamentação, Criou a regulamentação. as regras. Criou a regra, não, Melão, que você, na verdade, é de vir contar a parte, temos que contar a parte, porque fica muita coisa solta, tá muita coisa em torno aí, em torno disso, quer ver a lei federal. Aí você, com um gesto de humildade, pega essa lei federal e traz para o cenário municipal. E aí começam os debates, aí começa a se avançar. Infelizmente, eu vou pedir aos companheiros, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber a história. Olha aqui, aqui, ó, olha que negócio aqui. Tá aqui, ó. Comente. O vereador, quem não gosta, eu digo, para mim é o melhor vereador de Salvador, para mim, do mototáxi. Eu falo isso porque é o único que levanta a bandeira do mototaxista dentro da Câmara Municipal. Os outros, tudo é camisa, é camiseta, é fazer a eleição. Companheiros, esse aqui não, esse aqui dá. Não, na verdade ele é um grande vereador, atuante, porque ele briga pelos anseios do povo. Eu estou falando aqui com ele, minha amizade com ele foi através do mototáxi. E eu reconheço ele como um grande vereador pelo processo que ele fez. Deu para colocar um ponto lá, um ponto de mototáxi, precisou acionar ele, porque eu sozinho eu não conseguiria. Precisou de ele como vereador para poder me levar até o órgão, me direcionar, e assim foi mudando. Até chegar ao que está hoje, quantas vezes a associação chegou até o senhor? Eu acho que é importante, Dragão e Melão, a gente destacar que a evolução para ter uma regulamentação baseado inclusive na legislação federal, não só a lei, mas também a resolução, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que foi a base para que a gente pudesse, em Salvador, ter um regulamento próprio. E é lógico, com as características de Salvador. Ter regra de segurança, da idade do veículo, ou da moto, no caso, né, a qualificação dos condutores, tudo isso é fundamental para que a gente possa, primeiro, respeitar uma categoria. Eu não sou contra a moto por aplicativo, eu não sou contra uma pessoa que se dispõe a adquirir um veículo, uma moto, para poder entrar na atividade de transportar pessoas. Jamais. Por outro lado, eu sou inteiramente a favor que todo serviço, por mais que ele tenha um caráter privado, particular, ele não é um serviço público. Não é o poder público que compra os veículos, que contrata os condutores e coloca a serviço da população. Cada condutor é dono do seu negócio. Então, a regulamentação do mototaxista, que nós idealizamos, fomos inclusive a outras cidades do Brasil para conhecer quem estava mais avançado, o que poderia ser melhorado, a forma de distribuir. Goiânia, por exemplo, que é uma das capitais brasileiras, ela definiu a regulamentação por áreas da cidade. A gente está olhando aquele mapa que está ali na minha parede, tem ali 10 áreas das prefeituras bairro. Era como se fosse a permissão para que o mototaxista pudesse circular só dentro de uma determinada região da cidade. A gente não criou eu diria, essa marra aqui em Salvador, não. Se você pega uma pessoa em Itapuã, você vai poder deixar ela lá em Paripe. Se você pega uma pessoa em São Cristóvão, você pode deixar ela no centro da cidade. Quase que é um sistema semelhante ao de táxi. Diferente, inclusive, como outros sistemas. A gente tem as bacias do sistema de ônibus, por exemplo. Mas o que eu quero destacar nesse momento é que não adianta só uma regulamentação. É preciso haver fiscalização, é preciso haver qualificação, capacitação e, acima de tudo, uma coisa importante, isso que vocês estão permitindo aqui, a gente conversar com as pessoas. Esse programa, ele não é direcionado apenas para a categoria de mototaxista. Não é só para aquelas pessoas hoje que estão de cima de uma moto transportando pessoas na cidade com um alvará ou sem alvará. É para quem está na garupa. É para as pessoas que circulam do Nordeste a Maralina, para Pernambués, de Federação para Canabrava. É para essas pessoas que estão muitas vezes na garupa, que elas precisam compreender que quando ela sobe uma moto de um mototaxista regulamentado, essa moto passou por uma vistoria, né? Esse condutor passou por um curso de qualificação e essa moto deve ter os equipamentos de segurança, que é a proteção de perna, que é a antena corta-linha, é uma série de coisas que a gente precisa, porque a gente sabe
que muita gente tem preconceito aos mototaxistas. Diminui a probabilidade Preconceito que passa, acidente. talvez pela sensação de insegurança, né? Mas passa também, acima de tudo, porque muitas pessoas, inclusive, cometem crimes em cima da moto. Então, você vê no jornal do meio-dia, na televisão, houve um furto, houve um roubo, alguém teve um negócio, e você vê que às vezes tem alguém pilotando uma moto. Né? A gente tem que saber separar o joio do trigo. Quando tem um amarelinho, um regulamentado, placa vermelha, no capacete está o alvará, né, o número dele, quem está para subir na garupa tem uma segurança maior, uma referência, que está sendo conduzido pelo profissional. Então, se é uma alternativa de empregabilidade, se é uma alternativa de renda, sobretudo, com responsabilidade que a gente precisa fazer com que essa atividade seja circula na cidade. Então, tenha certeza que essa história toda da regulamentação, ela jamais será em vão. Vocês que têm um alvará, eu estou falando aqui para todos os mototaxistas que têm um alvará da prefeitura, trabalhem, exijam, né, a fiscalização e deem conta do recado, porque essa é a regularidade, a legitimidade pelo seu trabalho, pela sua força de trabalho.